quero compartilhar uma palavra com você nessa noite. Se encontra no livro de Mateus, capítulo 6. Mateus capítulo 6, a partir do versículo 24. Ou melhor, versículo 25. Mateus 6, capítulo 6, versículo 25. Tá tudo certo aí? Tá conseguindo ouvir o áudio? Se alguém puder dar um retorno pra gente aí sobre o áudio. Está tudo legal aí? Tá ouvindo bem? Tá baixa a voz? Tem um ventilador zoando aí, mas a gente pode desligar isso, senão a gente morre. Mateus capítulo 6, versículo 25. E hoje eu quero falar do reino de Deus e a ansiedade do homem. O reino de Deus e a ansiedade do homem. Tá vendo assim? Mais ou menos? Quero conversar com você um pouco nessa noite como que a ansiedade nos atrapalha viver a dimensão do reino de Deus. Porque o reino de Deus, querido, ao contrário do que muitos pensam, não é algo que está no futuro apenas, mas o reino de Deus se manifesta hoje, agora, na nossa vida. Mas a ansiedade, ela pode nos impedir de viver essa dimensão da vida com Deus. E principalmente, nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento de luta, de dor, de muitos desafios, a gente pode ser roubado, acometido desse mal. Então a palavra de Deus nessa noite vai nos ensinar um pouco sobre isso. Como que a gente vai lidar com esse momento. Querido, não tem outra forma de lidar com essa adversidade, com essa luta, sem ser com a palavra de Deus. Toda e qualquer voz que a gente ouvir vai nos trazer talvez uma paz momentânea, mas a palavra é que pode nos trazer uma esperança que é eterna, que não acaba, que vai fazer que o nosso coração esteja firmado nas promessas de Deus. Então, se você tem condição, abre sua Bíblia comigo, no livro de Mateus capítulo 6, a partir do versículo 25, nós vamos ler juntos a palavra de Deus. Diz assim o texto: portanto vos afirmo, não andeis preocupados, ou em outras versões, não andeis ansiosos. Não andeis preocupados com a vossa própria vida, porquanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as roupas? Contemplai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, vosso Pai Celestial a sustenta. Não tendes vós muito mais valor do que as aves? Qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada da sua vida? E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observais como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro, nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, quanto mais a vós, outros homens de pequena fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: que iremos comer? Que iremos beber? Ou ainda, com que nos vestiremos? Pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso. Mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Buscai assim, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. É suficiente o mal que cada dia traz em si mesmo.
Vamos orar mais uma vez? Senhor, a Tua palavra foi lida e nós necessitamos, ó Pai, do auxílio do Teu Espírito para discernir, ó Pai, o que ela quer nos ensinar nessa noite. Por isso eu te peço, Deus, que o Senhor possa usar minha vida nessa noite para falar com o Teu povo, para falar com os Teus filhos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, em dias como de crise, como os que nós estamos vivendo, nós precisamos ter um cuidado muito grande para que o nosso coração ele não seja roubado, não seja tomado pela ansiedade. A ansiedade, ela pode nos roubar aquilo que Deus quer falar conosco nesses dias. E eu não quero dizer para você como alguém que já aprendeu a superar isso, mas eu quero compartilhar com você como alguém que luta contra esse mal. Amado, da mesma forma que você tem lutado na sua casa, as pessoas, eu como pastor, outros pastores também têm lutado. A nossa arma precisa ser a nossa fé. Se o nosso coração for tomado pela ansiedade, nós não vamos conseguir viver a vontade soberana de Deus nesse tempo. A circunstância, ela não pode nos roubar do propósito de Deus. Por mais que a gente esteja sofrendo, querido, Jesus nos ensinou como vencer a ansiedade na sua própria vida, no seu exemplo. Mesmo sendo angustiado, Jesus não foi ansioso. Jesus viveu angústias, Jesus viveu dores, Jesus viveu decepção, mas Jesus não viveu ansioso. E é contra esse mal que eu e você precisamos lutar nesses dias, a ansiedade. E aí, a gente poderia perguntar, por que Jesus enfatiza na sua palavra, ordena na sua palavra, que eu e você não cedamos à ansiedade? Por que Jesus é tão enfático nessa palavra? E eu trouxe aqui para nós pensarmos nessa noite alguns motivos. Por que Jesus ele dá uma ordem tão clara? Não viva de maneira ansiosa. E aí eu citei algumas coisas. Primeira coisa, a ansiedade, ela consome a nossa capacidade criativa. Então uma pessoa que está ansiosa, nesse momento, ela vai ser impedida de criar. Ela vai ser impedida de criar meios, formas de sair dessa situação ou de superar essa situação. Então por que você não deve estar ansioso? Por que Jesus nos ordenou não ser ansioso? Para que a ansiedade não consumisse nossa capacidade criativa. Porque nós vamos precisar muito dela. Você vai precisar muito dela. Por que Jesus ordenou, querido, em sua palavra, que eu e você não fôssemos ansiosos? Para que a ansiedade não nos impedisse de crer plenamente na palavra de Deus. Uma pessoa ansiosa, ela não consegue viver a dimensão do reino de Deus plenamente. Porque a fé é tirada do coração. A ansiedade, ela te enche de medo, de incertezas. A ansiedade, ela tira a fé plena, a convicção do seu coração. Por isso Jesus não quer que você viva ansioso, principalmente nesses dias. A ansiedade nos impede de viver o presente. Você pode estar tão preocupado com o futuro, tão temeroso com o amanhã, que você está se esquecendo de viver o hoje, o agora. Você está se esquecendo, por exemplo, que esse tempo que nós estamos em casa, em quarentena, é um tempo difícil, sim, mas a gente pode fazer com que esse tempo difícil se torne algo proveitoso na nossa vida. Aproveite seus filhos, aproveite para ler um livro, aproveite para assistir um filme que você gosta. Eu já falei aqui sobre isso há algumas semanas atrás. Mas a ansiedade, querida, ela te impede de viver o presente. Você está com a cabeça presa no futuro. Será? O coração com medo do amanhã. Por isso que Jesus nos advertiu, não, para que eu e você não vivamos de maneira ansiosa. Amados, a ansiedade é a tentação que o ser humano tem de viver confiado na sua própria força. O ser humano é tentado todo dia a confiar na força do seu braço. E a ansiedade é essa tentação de que eu e você vamos conseguir resolver os problemas,
mas nós não vamos. Deuteronômio, capítulo 8, versículo 13, a palavra de Deus diz que nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas o ansioso não consegue confiar nessa palavra, porque ele está tentando superar e vencer pelo seu esforço. Querido, em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro, deixe que a ansiedade saia do seu coração. Você pode explicar, mas não tem justificativa para que você viva de maneira ansiosa. A palavra do Senhor nos adverte: não podemos viver assim. Não existe vida saudável para quem se entregou à ansiedade. Eu queria que você observasse comigo esse texto. De que forma Jesus nos ensina a vencer a ansiedade. Observe, se você está com a sua Bíblia, olhe no texto, porque através desse texto a gente vai meditar e aprender um pouco de que maneira Jesus nos instrui para vencer a ansiedade. Versículo 25. A primeira coisa que o Senhor nos ensina no versículo 25 é o seguinte: portanto, vos afirmo, não andeis preocupado com a vossa própria vida, ou não andeis ansioso com a sua própria vida. A primeira orientação de Jesus para mim e para você, amado, de como vencer a ansiedade, é que nós não podemos viver uma vida que se preocupa apenas com a gente mesmo. A preocupação demasiada com a sua própria vida vai te levar a viver de maneira ansiosa. Tem gente que não consegue preocupar com nada mais além de si mesmo. E esse tipo de preocupação, Jesus está dizendo, vai nos aprisionar na ansiedade. Amado, você e eu, nós não somos o centro do universo. Mais pessoas estão sofrendo. Mais pessoas estão chorando. Mais pessoas precisam de ajuda. O mundo está enfrentando uma batalha. Não é apenas você. Não é apenas a sua casa. Mas qual que é a nossa tentação? Olhar para nós mesmos, ficar olhando só para nós, como nós vamos resolver o nosso problema. Amados, esse é o momento de nós aprendermos a vencer a ansiedade. De que forma? Vivendo em favor do outro. A fé, querido, não é para que a gente aprenda a melhor forma de nos encher. A fé é para que a gente aprenda a melhor forma de nos esvaziar. Foi isso que Jesus fez quando Ele desceu dos céus. Ele desceu não para se encher, mas para se esvaziar. Jesus está nos ensinando com a sua vida de que forma você vai vencer a ansiedade. Pare de pensar somente em você. Pare de ficar preocupado somente com você. Comece a deixar que a sua vida encontre a vida do outro nesse momento de batalha. Tem muitas coisas que nós podemos fazer, querido, para viver em favor do outro, para que a nossa vida ela sirva de glória ao Senhor na vida do nosso irmão. A palavra do Senhor no livro de Evangelho de João 6:8 diz o seguinte: pois eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O Senhor quer nos ensinar verdadeiramente, querido, nesse tempo, a como ser um discípulo e uma discípula de Jesus. E a gente aprende isso somente praticando. Quando a gente parar de pensar em nós mesmos, em primeiro lugar, e começar a pensar nas pessoas, nos nossos irmãos. Quantas vezes, por exemplo, você já orou por outros países que estão sofrendo? Quantas vezes você já orou pela sua cidade, pelo seu país, por as pessoas que estão sofrendo no leito? Ou você só está orando para você? Você só está orando para Deus te livrar desse problema? Porque se você está fazendo esse tipo de oração, eu tenho plena convicção que você está preso na ansiedade. Se a sua única preocupação, querido, é se livrar, você está acorrentado na ansiedade. Liberte-se. Jesus ensinou a gente como? Pensando no outro. De que maneira nós nos livramos da ansiedade? Para viver plenamente essa dimensão do reino de Deus. Versículo 26. A palavra de Deus diz o seguinte: contemplai as aves do céu,
elas não semeiam, não colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial a sustenta. Não tendes vós muito mais valor que as aves? De que maneira nós vencemos a ansiedade? Entendendo que o nosso valor não está relacionado ao nosso serviço. O nosso valor está relacionado à nossa identidade. Nós somos filhos e filhas de Deus. Você é um filho e uma filha de Deus. E talvez a ansiedade que está te prendendo, querido, é a tentativa de agradar a Deus com o seu serviço apenas. Talvez o que está te levando à ansiedade é a tentativa de acertar a oração, de acertar o rito, de acertar algo que vai agradar a Deus, esquecendo que o que agrada a Deus é a sua identidade como filho de Deus. A tentativa de agradar a Deus, amado, pelo nosso mérito, chama-se religiosidade. E se você está preso na religiosidade, você é ansioso, porque você está esperando a aprovação de Deus pelo seu mérito. Você está esperando que Deus te aprove no momento em que você acertar na mosca a oração certa, o serviço certo. Não, querido. Viver com Cristo de maneira livre, sem ansiedade, não se trata disso. Jesus está nos ensinando que o nosso valor está relacionado à nossa identidade. Você precisa saber quem você é para se livrar da ansiedade. Não é o seu esforço humano, é a graça de Deus, e somente ela, que nos permite se achegar a Deus. O livro de Romanos, no capítulo 3, versículo 23 e 24, diz o seguinte: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Jesus Cristo. Assuma a sua identidade. Você é um filho de Deus. Só um filho de Deus pode revelar a paz e a esperança em meio a esse caos. O religioso não vai poder, mas um filho pode. E você é um filho de Deus. Vença a ansiedade, assumindo a sua identidade. De que forma nós podemos vencer a ansiedade, querido, desses dias? Versículo 27 diz assim: qual de vós, por mais que se preocupe, pode acrescentar algum tempo à jornada de sua vida? De que forma eu e você podemos vencer a ansiedade? Crendo plenamente no cuidado de Deus e desconfiando completamente da força do nosso braço. Você precisa crer plenamente que quem está sustentando a sua vida até aqui, até agora, não é o seu trabalho, não é o seu esforço, não é a sua inteligência, a sua capacidade laboral, não é porque você é bom, não é porque você é bonzinho, não, querido. Quem está sustentando a sua vida, a sua casa, a minha vida, a minha casa é a fidelidade de Deus. E às vezes a gente está fazendo o contrário, a gente está desconfiando da fidelidade de Deus e confiando no nosso braço. Isso vai trazer para nós ansiedade, incerteza, medo, desespero. Mas se você confiar, querido, na força do braço do Senhor, no que Ele diz aqui na tua palavra, quem vai poder acrescentar algo na sua vida, por mais que esteja preocupado? Se você confiar nele, você vai poder viver ainda nesses dias com paz no seu coração, na certeza de que é Ele quem nos guarda, Ele quem nos fortalece, é o Senhor quem te guarda. Nós queremos manter o controle, querido. Muitas vezes nós queremos manter o controle de nossas vidas. Sabe, uma das coisas que Deus está ensinando para nós nesses dias de crise, dias em que nós estamos se enfrentando uma enfermidade, que a gente não tem cura para ela, resposta para ela,
é de que nós, os seres humanos, não temos o controle. Nós não temos o controle de acrescentar nem sequer um dia na nossa vida. Deus está falando conosco, querido. Deus está falando com você. Você que estava confiando nas coisas que você tinha, você está observando agora que a ansiedade está te tomando. Mas Deus está te dando a oportunidade nessa noite de olhar para a palavra dEle e confiar plenamente nele novamente. E abrir mão de toda a ansiedade. Tem um texto na palavra de Deus, no livro de Jeremias, capítulo 17, que é muito mal compreendido. O texto diz que maldito é o homem que confia no homem. Muitas vezes a gente lê esse texto achando que a palavra, o texto está falando de outra pessoa. Não. O texto está falando daquele que confia em si mesmo. O homem que confia em si mesmo é maldito. O homem que confia em si mesmo está preso, acorrentado na ansiedade. A sua vida está nas mãos do Senhor. Confia nele, querido. Confia plenamente no Senhor. A nossa preocupação não tem poder de acrescentar nada nas nossas vidas, mas a nossa fé pode mudar primeiramente o nosso coração. Aproveite esses dias, amado, para se voltar para Deus. Você que está em casa, você que não pode sair, talvez você está gastando tempo demais reclamando. Não faça isso. Aproveite esse tempo para se voltar para Deus, para se perguntar se verdadeiramente você confia nele, ou você descobriu agora, com essa crise, na iminência da morte de muitas pessoas, que você na verdade nunca confiou. Você achava que confiava, mas você agora está com medo, está ansioso. Deus está falando com você nessa noite. Confie no Senhor. Como vencer a ansiedade? Nós já estamos caminhando para o final dessa mensagem. Fazendo com que o reino de Deus se torne prioridade na sua vida. Versículo 33 diz assim: buscai assim em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ou em outras versões, em todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Como que eu e você podemos vencer a ansiedade então, amado? Colocando o reino de Deus como prioridade na nossa vida. Qual lugar o reino de Deus estava ocupando na sua agenda até antes dessa crise chegar? Qual lugar o reino de Deus está ocupando na sua agenda semanal? Será que você é alguém que pensa no reino de Deus? Será que você, como cristão, é alguém que se lembra que o seu lar não é aqui? Ou você já se esqueceu, amado, e está construindo um reino aqui? Eu vou dizer para você algo com muito temor no coração. Muitas pessoas estão vendo tudo que elas construíram ser destruído, derrubado, porque o reino que elas estavam lembrando e buscando não era o reino de Deus, mas era o reino delas, o reino na terra. E a palavra do Senhor diz o seguinte: que a gente não deve ter tesouros nessa terra, acumular tesouros nessa terra. A palavra do Senhor diz que nós devemos acumular tesouros no céu, porque lá a traça nem o ladrão poderão roubar. Então, querido, como que a gente vence a ansiedade? Colocando o reino de Deus como prioridade na nossa vida. Romanos capítulo 14, versículo 17 diz: porque o reino de Deus não consiste nem em comer, nem em beber, mas é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus, amado, não tem a ver com aquilo que a gente construiu. O reino de Deus não tem a ver com aquilo que a gente come, não tem a ver com os nossos recursos financeiros. O reino de Deus tem a ver com justiça, paz, com alegria interna, alegria que ninguém pode tirar do seu coração, nem doença, nem morte, nem enfermidade, nada pode arrancar isso de você. Como? Se eu estiver colocando o reino de Deus como prioridade na minha vida. Eu quero concluir nessa noite essa mensagem dizendo para você o seguinte: somente uma vida pautada nos princípios do valor
dos valores do reino de Deus poderá vencer, viver livre da ansiedade. Uma vida, amado, que está longe dos princípios e dos valores do reino de Deus, nessa hora, nesse tempo agora, está completamente perdido. Talvez você se encontre assim aí na sua casa, mas Deus está falando com você nessa noite, e chamando você para vencer essa ansiedade, para confiar nele, para entregar sua vida a ele, para colocar sua vida nas mãos dele. Não seja indiferente sobre tudo que está acontecendo. Não tente reduzir o problema, amado, que está matando milhares de pessoas só para você se sentir bem. Encare de frente esse problema. É uma realidade e pode muito bem chegar aqui hoje. Mas o que vai dizer se eu e você vamos vencer tudo isso? Se nós estivermos priorizando os princípios e valores do reino de Deus. O reino de Deus. Uma pessoa que vive no reino de Deus pode vencer toda e qualquer dificuldade. Os valores do reino de Deus é justiça, paz, alegria no Espírito Santo. O reino de Deus é justiça, porque a justiça de Deus se revela por meio do Evangelho. E só será manifesta por alguém que foi justificado, um justo. Romanos 1,17 diz que o justo viveria pela fé. Você é um justo? Então viva pela fé. Porque através da sua vida, Deus vai revelar a esse mundo justiça, esperança, paz. O reino de Deus é paz. Jesus disse: eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como o mundo a dar. Não é a paz que o mundo está buscando, amado. A paz que eu e você temos é uma paz que está aqui dentro. É uma paz que não pode ser abalada, que não pode ser removida. Não é a paz de ausência de batalha, de ausência de guerra, de ausência de dor. Não, é a paz que, independente disso, nós teremos dentro de nós. Porque alguém que vive pelos princípios e valores do reino viverá em paz, mesmo em meio às guerras. O reino de Deus é alegria no Espírito Santo, porque os filhos de Deus receberam o fruto do Espírito. Sabe quais são? Amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Meu querido, deixe o Espírito Santo de Deus nessa noite, através dessa palavra simples, arrancar todo medo e toda ansiedade do seu coração. Nós não venceremos, amado, essa luta se o nosso coração estiver tomado pela ansiedade. Nós não venceremos essa luta se o nosso coração estiver tomado pelo medo. Mas se o nosso coração for renovado pela fé, pela esperança, nós com certeza venceremos não só essa luta, mas qualquer outra que se colocar diante de nós. Em nome de Jesus, querido. Não deixe que a ansiedade adoeça a alegria de viver. Não deixe que a ansiedade tire de você os momentos felizes que você está tendo aí agora. A esperança para nós temos um Deus que nos guarda. Não se entregue à ansiedade, não se entregue ao medo. O Senhor quer renovar você nessa noite, em nome de Jesus. Ele quer renovar o seu coração, a sua esperança. Você não está vivo por causa da tua força. Você está vivo, respirando, com saúde, porque é o Senhor que sustenta você e guarda. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar por você nessa hora. Você que está aí na sua casa. Você que está aí com a sua família. Se você puder ficar de pé. Eu gostaria, antes de nós terminarmos e finalizar esse momento, orar por você. Feche os seus olhos aí, na sua casa.
Coloque a mão no seu coração. Pode vir. Depois que orar, nós vamos cantar mais uma canção. Fale com Deus aí na sua casa. Deus quer falar com você. Deus quer renovar você. Deus quer renovar a tua esperança, querido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não deixe o medo te roubar. Não deixe o medo te tomar. Não deixe o medo tirar a fé e a esperança do seu coração. Não deixe o inimigo da sua alma te enganar, dizendo que Deus te abandonou, que Deus abandonou o mundo. Não, amado. Deus, o Senhor, continua sentado no mais alto e sublime trono, e Ele ainda governa sobre tudo e sobre todos. Você não pode perder a esperança que a tua vida pertence a Ele, a nossa vida pertence a Ele. Nós somos a igreja do Senhor, querido. Nós não vamos ser abalados com este mal. Nós vamos permanecer, nós vamos vencer, nós vamos avançar, nós vamos continuar, porque foi Ele que nos chamou, amado. Foi Ele que te chamou. Ele te entregou numa cruz para que eu e você tivéssemos vida em abundância, que até o nosso último fôlego nós precisamos crer nessa verdade. Não deixe que a ansiedade te roube a fé. Não deixe que a ansiedade te roube a alegria. Não deixe que a ansiedade te tome do Espírito. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor, eu quero interceder pela vida dos seus filhos agora em oração, Pai. Oh, Jesus, alcança a tua igreja, de onde é que ela esteja nessa hora. Renova as nossas vidas, ó Pai. Tira toda a ansiedade, todo o medo, Senhor. Oh Deus, em nome de Jesus. Nós somos teus filhos. Nós pertencemos a Ti, Senhor. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, Senhor, poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nós cremos, ó Pai, na Tua palavra. Nós cremos, ó Pai, Espírito de Deus, enche o Teu povo, Senhor. Espírito de Deus, renova Teu povo, Senhor. Levanta Teus filhos e filhas com intrepidez, com ousadia, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor renova a tua esperança, querido, na sua casa, onde você está agora. Não se deixe ser tomado pelo medo. O inimigo quer nos matar antes que a morte chegue. Não permita isso. Deus está te dando uma palavra de esperança nessa noite. Vença a ansiedade e viva o reino de Deus hoje, agora. O amanhã não nos pertence, amado, mas o agora Deus nos presenteou para que nós pudéssemos ser a melhor expressão da sua vida, do seu amor e da sua graça. Seja a melhor expressão de Cristo. Não se entregue, continue lutando em oração, porque nós venceremos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero encerrar esse momento orando mais uma vez pela sua vida, impetrando a bênção de Deus sobre você. Você que está em casa agora, você que está assistindo esse vídeo, né, em qualquer outro momento. Mas eu gostaria de orar mais uma vez com você, para que a gente encerre esse momento de culto ao Senhor. Se você puder fechar os teus olhos, eu quero orar por você. Pai, obrigado por essa vida. Ó Pai Santo, que o Senhor Deus está ouvindo a Tua palavra nessa hora. Que a palavra do Senhor, Pai, possa encontrar um terreno fértil em cada coração. Ministra a Tua vontade. Ministra, Senhor Deus, ó Senhor Deus, a plenitude do Teu reino em nossas vidas. E que nesses dias de luta, Senhor, possamos ter a certeza de que somos guardados, protegidos, sustentados pelo Senhor. Nunca foi de outra maneira, Senhor. Mas que nesse instante, essa convicção, Senhor, possa crescer em nós, de
que nossa vida está guardada nas tuas mãos. Se você puder estender as suas mãos aí em sua casa, eu quero impetrar a bênção sacerdotal sobre você, amém? Que a graça do Deus vivo, que o amor de Deus e Pai e a consolação do Espírito Santo seja derramada sobre nós, não só hoje, mas para todos sempre. E a igreja diz: amém. Deus abençoe a tua vida, querido.